Olá pessoal, tudo bem com vocês? O papo de hoje vai ser a Magalu. Vamos atualizar a Magalu aqui, explicar um pouquinho do que eu acho, o que eu espero para esses preços da queridíssima MGLU3 pré-eleições. A gente que tem acertado aqui a Magalu e com certeza não acertado em nada o índice Bovespa Futuro, né? Devido até do que eu vou falar aqui no começo do vídeo. Mas vamos estudar um pouquinho como foi a curva de juros, como é que está o movimento macro internacional. Tem coisas boas por vir aí, principalmente para o câmbio. E a gente termina com o Magalu Futebol Clube, certo? Bom, disclaimer na tela, pessoal. Eu vou começar com o primeiro sinal. Eu vou utilizar esse vídeo da Magalu, que é muito técnico, né? Muita análise gráfica. Preguicinha aqui para vocês. Estamos aquecendo as turbinas aí para o nosso cenário corporativo também começar a divulgar resultados. Então, logo, logo tem fundamentos também. Mas qual foi o sinal da sexta-feira, pessoal? O sinal da sexta-feira foi uma forte queda no dólar mundo, DXY. Por quê? Porque o Reino Unido despachou a Liz Truss, que era vista como não muito ortodoxa pelo mercado. Então foi uma notícia positiva, tá? A troca de ministra no Reino Unido. Isso fortaleceu a Libra por si só. E os pretendentes, tanto Boris Johnson como o seu ex-secretário de Finanças, que eu sempre esqueço o nome do rapaz, são vistos como melhores para a economia, ali, ou pelo menos para o fiscal inglês. Isso trouxe um fortalecimento da Libra, tá? Até do euro, certo? Em rebote, e o dólar caiu. Esse movimento foi positivo para o S&P. Então o S&P deve continuar com seu cenário corporativo superaquecido e com bons números. Tá? O dólar deve enfraquecer. O grande vilão da semana vai ficar com o petróleo. Tá? A gente tem que olhar o petróleo, eu acho que ele vai ser o mais chato da semana, porque tende a subir. Tá? Isso é meio chato para o mundo, para nós aqui não. Tá? Então a bolsa deve continuar subindo, mas aí você pergunta, e a Magalu? Tá? A Magalu, pessoal, antes de falar dela, eu digo, o Ibovespa não está caro. Tá? E eu postei um vídeo bem completo, pelo menos na minha opinião completo, minha opinião não, né? No meu conhecimento, foi o máximo que eu consegui chegar, tá? Na minha, vamos dizer, expertise, tá? Não sou, não consigo expor mais do que o vídeo que eu deixo na descrição para vocês, que é o Ibovespa não está caro. Por quê? O market breadth está descansando. Isso se dá porque apenas 4 empresas, pessoal, puxaram a alta do Ibovespa pós primeiro turno. Petro, Eletrobras, Banco do Brasil e Sabesp. Tá? Então todo o resto sofreu um pouquinho. Tá? E é natural que sofra porque o juros, e finalizo aqui o pré-Magalu, tá? O juros está abrindo, pessoal, ou pelo menos não está cedendo. Então é natural que os preços das empresas mais sensíveis, consumo e varejo, construção civil, small caps, tecnologia, o preço desses ativos estabilizem. Tá? E até por essa abertura pós primeiro turno, caiam. Tá? Então, quando a gente vai para o gráfico da Magalu, olha, está correto. A queda está correta, certo? Porque pós primeiro turno, ou seja, pós esse dia aqui, ó, ou neste dia aqui, a gente só abriu os juros. E aí a Magalu subiu, subiu, subiu com os juros abrindo. Não faz muito sentido. Natural ter essa realização, muito ajudada também pelo trade Bolsonaro, né? Pelo trade as pesquisas apertando, afunilando. Isso tira fluxo das small caps e põe fluxo, tá, nas empresas estatais. Então, por hora, o trade é esse, pessoal. Estatais que são muito conectadas com exportação e com utilidade pública. Então, não são tão sensíveis quanto uma Magalu à curva de juros. Então, por mais que a curva de juros abriu, tá, o trade é eleitoral ali e as empresas que subiram, tá, não estão tão conectadas assim ou não são tão sensíveis com a curva de juros. Ponto. Agora, os pontos, pessoal, de suporte para pré-eleição são claros. É aqui, ó. E digo mais, para o pré e para o pós-eleição. Tá? Então, o Magalu para mim, 365, 327, 274 são suportes pré-eleição e pós-eleição. Para qual alvo, pessoal? Está aqui, março. Assim como todas elas. Então, ela atingiu 2 alvos meus, 5,14 e 4,75. Tá? Tá faltando, entre aspas, 5,68, 5,91, 5,89. No mais otimismo, 6,81, 7,3, 7,40. Mas principalmente essa faixa aqui, ó, dos 5,68, 5,89, 5,91. Tá? Então, se eu colocar para vocês o que eu imagino para a direita do gráfico, tá aqui, ó. É essa faixa aqui como cenário base. Tá? Melhor compra aqui embaixo, melhor venda aqui em cima. Sem mais, sem menos, pessoal. Certo? E se de repente o IFR ficar sobrevendido, melhor ainda, tá próximo de ficar sobrevendido. Tá? Ela tem 2 movimentos que eu espero que ela faça. Esse movimento aqui, tá? De uma canalização
da queda até pelo menos os 365, 274 sendo o extremo, tá? Ou essa semana pré-eleição ela vira para um movimento de alta nessa magnitude aqui, tá? Sem romper máxima, tá? Mas um movimento de alta, tá trazendo aí alvos intermediários e 472, 484, tá? A partir da mínima de hoje. São essas duas faixas que não dão nem o alvo de cima e por hora nem o alvo de baixo. Eu acho que a semana pré-eleição está mais provável de se liberar o alvo de baixo e aí as oportunidades de compra. Caso não aconteça isso, passe a semana subindo, pessoal, em algum momento, antes do Natal, eu estou mais propenso a achar que ela vai bater no amarelo do que no alvo. Agora, se vier em novembro para os alvos, pessoal, eu vou fazer as análises dizendo, olha, sou mais vendedor nessa faixa de preço aqui, tá? Sou mais vendedor. Então são dois trades, pessoal. O comprador no amarelo, tá? E o vendedor aqui em cima, na minha opinião. O meio do caminho vai estar 1 por 1, tá? Por que eu tô com essas extremidades, pessoal? Porque eu acho que os juros pós-eleição, ele não fecha para além dos 10,50, tá? E ele também não abre para além dos 12,75. Então eu tenho para os juros estabilidade, eu tenho para o dólar leve queda e depois estabilidade, e eu tenho para as commodities, como já estão vivendo, estabilidade. Ou seja, condições macroeconômicas estáveis, pessoal, a gente tende a ter as empresas também respondendo com estabilidade. Topo de março, mínima PEC dos benefícios. É esse o contexto. Certo, pessoal? Sem mais delongas, um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.